disse que tinha uma diretoria vaga tal, e acabei ficando, e fiquei durante 11 anos e resolvi depois aceitar um desafio diferente. Mas nesse intervalo nós fizemos uma parceria com a FUNCEF. E nós fizemos três empreendimentos em parceria com a FUNCEF. Fizemos o Brasília Shopping, quem é de Brasília, Brasília Shopping, um hotel na beira do lago, ao lado do Palácio Alvorada, quem é de fora, né, todo mundo sabe, residência do presidente, o hotel Blue Tree, hoje é Golden Tulip, e fizemos um fundo imobiliário onde nós colocamos uma quadra inteira que a FUNCEF tinha nesse fundo imobiliário. Então, vou falar um pouquinho, separar um pouquinho, temos poucos minutos, mas depois, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, leva o meu cartão, e não tem problema, estamos à disposição. No Brasília Shopping e no Blue Tree, a engenharia financeira foi a mesma. Tanto a Paulo Otávio como a FUNCEF, né, os fundos de pensão, eles têm uma necessidade de renda, né, exatamente para complementar o salário dos seus participantes. Então, as duas entidades resolveram fazer um shopping que tinha duas torres de escritórios e a estratégia para alimentar a obra do shopping, porque o shopping, sim, daria essa renda teoricamente chamada vitalícia, né, permanente, com a venda dos escritórios, ajudaria a construir o shopping. Então, essa foi uma estratégia comercial das duas entidades. Tá? E aconteceu isso. Todos os escritórios foram vendidos e o recurso acabou alimentando, né, a obra. Então, a FUNCEF e a Paulo Otávio precisaram colocar menos dinheiro. A mesma modalidade foi utilizada no Blue Tree. Nós temos o hotel principal na beira do lago, né, um hotel espetacular, 5 estrelas, e nós tínhamos 2 blocos de flats. Então, a estratégia qual foi? Vendemos os flats para alimentar a construção do hotel, que seria a renda para as duas entidades. E isso realmente aconteceu. E talvez, eu acredito, que tenha sido a primeira iniciativa onde o fundo de pensão entrou como sócio, como incorporador. Porque anteriormente, o que acontecia? A empresa construía, o incorporador construía, e o fundo de pensão ia lá, comprava. E, naturalmente, né, o empreendedor recebia o lucro pelo trabalho que ele teve, né, uma coisa natural no mercado. E dessa vez não. A FUNCEF entrou como sócio, acompanhando a obra, aportando a obra de forma igual, porque cada um ficou com 50% do empreendimento, tanto no shopping como no hotel, 50% do empreendimento para cada um. Então, essa foi uma modalidade bem interessante, funcionou muito bem. E, como eu falei, se não foi a primeira, foi uma das primeiras iniciativas onde o fundo de pensão entrou na incorporação, junto com o construtor. Bom, agora vamos para a Quadra Park. Outra coisa, tanto no Brasília Shopping como no hotel, os terrenos eram da Paulo Otávio. Então foi feito um cálculo, quando foi feita a parceria, foi um cálculo de quanto valia os terrenos e tal. Aí, bom, a Paulo Otávio já tinha pago, então a FUNCEF foi lá, pagou a metade, e a partir daí toda a despesa, todo o investimento era meio a meio. Tá? E aconteceu a mesma coisa nos hotéis. Calculou-se o preço, né, do terreno, e a FUNCEF aportou 50% do terreno, e a partir daí 50% em tudo. Então, funcionou bem, super tranquilo, não tivemos problema. No caso da Quadra Park, quem é de Brasília sabe, imagina você ter, eu acho que nós só temos hoje, né, Léo? Pedro, só temos ali a 207 vazia, né? 207 Norte, uma quadra inteira vazia. Então, normalmente, as quadras em Brasília são 11 projeções. E a FUNCEF tinha essa quadra inteira na 311 Norte. O que nós decidimos? Decidimos o melhor instrumento financeiro, a melhor engenharia financeira, inclusive para aspecto tributário, era a criação de um fundo de investimento imobiliário. E isso foi feito. Criamos um fundo de investimento imobiliário, colocamos as 11 projeções nesse fundo imobiliário, os cotistas pagaram, né, durante
24 meses, pagaram o valor das projeções para a FUNCEF, porque os terrenos eram dela, e nós fizemos, e foi um fundo fechado. Hoje você encontra muito banco, agências bancárias vendendo cotas de fundos de investimento imobiliário. Nesse caso, não. Foi um fundo fechado. Fechado com quem? A Paulo Otávio, para mostrar que acreditava naquela modalidade de negócio, ficou com 60% do fundo. A Combral, uma outra construtora de Brasília, construtora Brasília, ficou com 20%, e a FUNCEF falou, não, eu também quero ficar. E a FUNCEF ficou com os outros 20%. Tá? Só que o interesse comercial foi diferente do hotel e do shopping. Por quê? As duas entidades queriam o quê? Renda. Nesse caso, foram apartamentos residenciais, não tinha sentido, naquele momento, ter renda. Então, o fundo imobiliário tinha qual a finalidade? Vender todos os empreendimentos daquela quadra. E quando o último valor foi recebido de cada apartamento, quer dizer, do último apartamento, o último valor, aí o fundo imobiliário se extinguiu. Tá? E olha, gente, foi uma experiência impressionante. Para nós mesmos, que já trabalhávamos, né, com vários empreendimentos aqui em Brasília, deu uma taxa interna de retorno de 35% ao ano. Então, um número assim impressionante, um número que hoje é muito difícil que aconteça. Né? Tá. Então, essa é a modalidade. Em função dessa experiência toda, né, que foi muito bem sucedida, o que aconteceu? Nós, através até de um amigo nosso que está aqui, o doutor Miranda, José Miranda de Siqueira, nós também fizemos um intercâmbio, uns contatos com o Fundo de Pensão do Canadá, um dos maiores fundos de pensão do mundo, a Caisse Depot. E durante 2 anos, eles ficaram analisando o mercado brasileiro, analisando o mercado de Brasília. E tem muito engraçado, tem uma situação muito engraçada. Eles queriam nos colocar um seguro de risco político do país. Aí nós descartamos isso e analisaram a empresa. E no final nós criamos mais um fundo imobiliário. E aí eles até pediram, bom, já que vocês acreditam nesse negócio, então põe o nome da empresa, né? Fundo Imobiliário Paulo Otávio. Na verdade, foram os 2 únicos fundos imobiliários criados em Brasília que realmente funcionaram. Tá? Foram esses 2. E também fizemos essa parceria, deu muito certo a parceria, só que por uma questão estratégica da Paulo Otávio, as projeções em Brasília são muito caras. E eles tinham combinado o seguinte, olha, eu compro a projeção, vocês constroem, a gente divide o resultado, como fica. Né? Só que nesse primeiro fundo imobiliário, foi combinado 50%. 50% para o Paulo Otávio e 50% para o fundo imobiliário. Correu tudo muito bem. Por uma questão estratégica, o Paulo não quis continuar com essa atividade. Construímos alguns prédios residenciais, a mesma coisa, né, para venda, como foi na Quadra Park. Só que agora nós estamos retomando esse contato lá com o fundo. Por quê? Porque uma pessoa que nós trabalhamos muito ali no dia a dia das análises, uma analista, hoje ela é vice-presidente do fundo. Então, nós estamos conversando de novo para retomar essa atividade, inclusive não só para Brasília, mas como para o Brasil todo. Então, o que interessa para nós? É essa aproximação e dizer que é possível, né? É possível a gente voltar a conversar mercado imobiliário com os fundos de pensão. Hoje, o Norton vai falar também, as experiências na Europa e nos Estados Unidos, onde ele atua, que estão muito mais à frente do que nós. É um mercado de trilhões de dólares. Então, a gente tem essa possibilidade, os fundos de pensão têm uma maneira até de ajudar os seus participantes, né, nesse processo de envelhecimento. Conversando com o Jair ali, o Jair me disse que só na FUNCEF tem 36, Jair? 36 pessoas com mais de 100 anos. Então, quer dizer, e a tendência qual é? É continuar, né, pessoas atingindo, né, mais sendo centenárias. Então, a gente tem essa oportunidade. Por exemplo, aqui no Noroeste, um dos incorporadores, ou talvez outros, um dos incorporadores construiu um prédio
cuja finalidade é renda. Ele não quer vender. A finalidade dele é alugar. Para quê? Para ele ter uma renda permanente. Então, esse mercado, quando você agrega valores, né, que você possa colocar uma situação de emergência para a pessoa que está morando, a pessoa idosa, uma série de atividades que sejam compatíveis com a sua idade, então a gente pode ter um campo aí infinito de atuação. Então, basicamente, eu encerro e gostaria de passar para o Wagner aí para concluir o bloco.